Eu vou tratar com vocês especificamente 3 coisinhas no CIGA, tá? Primeiro eu quero apresentar para vocês, essa é a nossa grade de tutoriais do CIGA relacionado à ProEx, tá? Então, tudo relacionado ao módulo de extensão no CIGA, a gente tem por meio de tutoriais em vídeos. São vídeos pequenos, os vídeos maiores que a gente vai ter é para submissão de programa, projeto, que não compete a vocês, compete aos coordenadores de vocês. Então, vai competir mesmo a vocês, bolsistas e voluntários, apenas 3 tutoriais que estão aqui, que é o tutorial 14, o tutorial 17 e o tutorial 19. A gente vai para o tutorial 14, que vai tratar do envio de frequência mensal de bolsista e voluntário, tá bom? Como são vídeos curtinhos de 1 minuto, no máximo 1 minuto, após os vídeos, quem tiver dúvidas, eu peço que esse é o momento, principalmente o pessoal que entrou agora, que perguntem, tirem suas dúvidas, independente do que seja, esse é o momento, tá bom? Conseguem escutar direitinho? Som também? Então, vamos lá. Sim. Vamos para o primeiro tutorial, que é o tutorial de frequência mensal. O pessoal que já é bolsista de extensão sabe. Inclusive, todos os meses a gente envia o comunicado de frequência mensal, envia o tutorial junto, tá bom? Esse é realmente o momento de vocês que têm alguma dúvida a mais, tá? Vamos lá. Em menu discente, clique em extensão, meus planos de trabalho. Esta é sua lista de participações como discente de ações de extensão. Clique no último ícone para cadastrar a frequência mensal. Clique no ícone verde e cadastre as atividades. Insira a data, o horário inicial, o horário final e a descrição da atividade realizada. Em seguida, clique em incluir. Repita o procedimento com todas as atividades realizadas durante o mês em questão. A frequência precisa contabilizar 48 horas. Ao contabilizar 48 horas, envie para homologação. Pronto, sua frequência foi enviada. Viu como era curtinho? Curtinho, né? O pessoal que já está na ProEx há um tempo, eu tenho certeza que não tem dúvida nenhuma com relação a isso, mas o pessoal que entrou agora, porque então entrou muita gente, eu sei disso. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao envio de frequência mensal? Como todos devem ter conhecimento, o primeiro pagamento mensal de bolsas foi efetuado no dia de ontem. Até o momento, eu tive apenas uma inconsistência de não pagamento de bolsa, inclusive estamos resolvendo, mas todos os demais bolsistas receberam a sua bolsa. Os voluntários só conseguem enviar a frequência mensal até o dia 30 do mês, tá? Passou disso, o sistema não deixa mais, com exceção do mês de fevereiro, que eu acredito ser no dia 28, tá bom? Então, diferentemente dos bolsistas, Durval. Bom dia, dá para me ouvir, né? Você pode repetir, por favor? Bom dia, dá para me ouvir? Eu não consigo te ouvir, infelizmente. Consegue me ouvir agora? Você quer escrever? Pronto, vamos aguardar o Durval escrever. Realmente eu não estou conseguindo te entender, tá? Diferentemente dos bolsistas, que têm exatamente até o dia 23 do mês para enviar a sua frequência, os voluntários eles conseguem ter um prazo maior, justamente porque eles não têm a questão do pagamento, então o prazo para envio de frequência é mais flexível para eles, tá certo? E aí, passou esse prazo também, tanto para bolsista 23, quanto para voluntário
30 do mês, o sistema realmente não deixa mais submeter a frequência daquele mês, tá bom? E aí o pessoal que é bolsista sabe que só é permitida o envio, na verdade, a emissão da folha de pagamento por meio do envio da frequência mensal, tá? Muita gente me pergunta sobre homologação. Diana, minha frequência não foi homologada, vai ter algum problema? Por enquanto, não, tá? Por enquanto, não, porque o sistema ainda dá inconsistência em relação à troca de coordenador. Mas, para fins de pagamento de folha, o envio é suficiente. Sendo que a gente também faz o trabalho educativo de notificar os coordenadores de vocês que a frequência de vocês está pendente de homologação. Alguma dúvida quanto a isso? Nada? Ninguém? O Durval não escreveu, mas se você estiver ouvindo a gente, Durval, pode deixar a sua dúvida no chat, que aí a gente pega, tá bom? Bom dia, sou bolsista, mas não recebi o pagamento de bolsa, sendo que envio a frequência dentro do prazo. Tu já deveria ter mandado mensagem para mim, ó, desde ontem. Manda mensagem na ProEx, me envia só teu nome completo e o teu CPF que eu checo para ver o que houve. Tá certo? A gente tem que verificar se você recebeu na conta que foi cadastrada, tá bom? Ó, o que acontece muitas vezes? Com exceção de erro bancário não tem como, o pagamento não vai, tá? Inclusive, essa pessoa de ontem, né, ele está aqui, se passar das 48 horas, o restante das horas é contabilizado? Sim, o sistema só não contabiliza menos de 48, mas mais de 48 ele contabiliza sim, viu? Sobre o Durval. O que acontece muito, Durval? Às vezes, o estudante está esperando o dinheiro em uma conta e o que está cadastrado no SIG é outra, entendeu? E aí ele precisa, por isso que a gente precisa que vocês entrem em contato, caso não recebam o pagamento, imediatamente para a gente checar e ver o que houve, tá? Consegue me ouvir agora? Um pouco. Mas consegue entender o que eu estou falando, né? Sim, um pouco. Pode continuar. Eu sou bolsista desde o semestre passado, no caso. Houve o meu, como é que diz? O coronel do projeto que eu estou abriu a seleção, eu candidatei, teve renovação da bolsa, no caso. Eu não recebi o pagamento da bolsa e eu acreditei que houve atraso para todo mundo. Não mandei, foi por isso que eu não mandei mensagem. Entendi um pouco, tá? Não vou te confessar que eu não entendi tudo, mas eu entendi um pouco. Faz isso. Eu vou digitar novamente aqui o contato do WhatsApp da ProEx. Me manda uma mensagem só com o teu nome completo e teu CPF, que eu te digo já se houve algum problema ou não, tá? E se não houve problema nenhum, eu envio o teu nome para o setor financeiro e aguardo o retorno deles, tá bom? Mas primeiro a gente tem que checar se sua conta tá certa, essas coisas, tá bom? É isso. Vamos para a próxima. Envio de frequência mensal, beleza? Vamos para envio de relatório parcial e final. Gente, esse já mandou mensagem. O Durval, sim, é rápido, viu? Durval, eu falo já contigo, viu? Envio de relatório parcial e final de discente. Qual que está sendo o maior problema de emissão de certificado, principalmente do pessoal que finalizou o projeto no ano passado e não conseguiu emitir certificado no final do projeto ou agora em janeiro, referente a toda a trajetória que fez no ano passado? Porque não enviou o relatório final do projeto. O fluxo correto no sistema é enviar relatório parcial de discente e enviar relatório final de discente. Diana, mas o meu coordenador enviou o relatório parcial ao final do projeto. Não é a mesma coisa, tá? O que é o relatório parcial e final de discente? É um relatório, na verdade a gente chama de relatório, mas é uma avaliação sua em relação às suas atividades no projeto. E quando você deixa de enviar o relatório parcial e final de discente, o SIGA não entende que você concluiu as suas atividades.
Então, ele fica lá. E quando mesmo que o professor envie o relatório final do projeto e você não envia o seu, o sistema ele vai dar como concluído. Mas quando você for emitir o seu certificado, ele vai dizer que você não enviou o seu relatório, o seu certificado vai ficar bloqueado. E aí, ao invés de você ter toda a comodidade de ir no SIGA e baixar o próprio certificado, não, você precisa enviar um e-mail para a Proex e depender que a gente envie um certificado para você manual. Alguém quer falar, eu acho. Um certificado manual, você vai precisar enviar esse certificado lá nas horas de extensão do SIGA, o teu coordenador do curso vai precisar analisar esse certificado e, infelizmente, ele não é contabilizado automaticamente lá no teu histórico, diferente do que acontece automaticamente no SIGA. Quando você segue todos esses passos certinhos, enviar no meio do ano relatório parcial de discente, no final do ano, relatório final de discente, o SIGA já contabiliza essas tuas horas automaticamente, não passa nem pelo coordenador do teu curso. Lá no teu histórico, ele dá aquela baixa de porcentagem, sabe? Então, eu preciso realmente que vocês levem a sério o envio do relatório parcial e final de discente, que não é a mesma coisa do relatório parcial e final do projeto. O relatório parcial e final do projeto é o coordenador quem faz isso, e é um relatório geral de todas as ações do projeto, que quem compete isso é unicamente o coordenador, e você nem tem acesso, tá? E, então, eu vou colocar aqui o vídeo, deixa eu ver se tem só algumas perguntas aqui. Esse evento ficará disponível no YouTube a partir de quando? O YouTube é o canal da próxima... O YouTube é o YouTube da Proex, tá? Se você colocar Proex Unilab no YouTube, você vai ter lá o canal da Proex e esse encontro vai estar lá também. Simão. Pode falar, Simão. Bom dia. Consegue me ouvir? Sim, perfeitamente. Pronto, estou falando com... Desculpa, não consegui perceber. É a Diana? Diana, sim. Nem me Pronto. apresentei, gente. Diana, gente, eu sou Diana. Sou funcionária da Proex e durante o ano de 2026 a gente vai estar juntos aqui em relação às bolsas e ao edital PBAC, tá bom? O edital PBAC, mas também fluxo contínuo e outras modalidades que houverem cadastradas no SIGA de extensão. Pode falar, Simão. Diana, é o seguinte, para esse ano, o ano passado, o cadastramento ou envio do relatório, tanto parcial como o final, se deu pelo SIGA. Anteriormente, há 2 anos atrás, a gente fazia no Word ou no Docs e depois enviava ou submetia. Perfeitamente. Para este ano, será apenas pelo SIGA? Olha só, desde 2024, desde o início de 2024, a Proex tirou todo tipo de informação e envio em documentos no SIGA. Então, tudo que você precisa hoje é diretamente no SIGA. Hoje você não precisa mais, hoje não há mais envio de frequência em Word, com exceção de algum problema pontual. Você não envia mais nenhum tipo de relatório em Word, muito menos no SIGA, nem relatório de discente, nem relatório de docente. Tá bom? Então, é realmente tudo no SIGA. Diana, e como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, uma grade de tutoriais de extensão para te ensinar a fazer tudo que você quiser no SIGA. Especificamente, eu tenho 20 tutoriais aqui e tenho mais alguns para fazer. Mas hoje, o que você precisa saber no SIGA é o tutorial 14, relacionado ao envio de frequência mensal. Você não vai precisar anexar nada, lá vai ter tudo para você fazer isso. O tutorial 17, que é o envio de relatório parcial e final de extensão, a tela é a mesma, somente o botãozinho que vai mudar de relatório para parcial e relatório final, e mais um tutorial muito mais pequeno ainda, que é a emissão de certificados e declarações que você tem direito na Proex, você vai lá e emite o que você quiser, tá bom? Mas hoje, na verdade, a partir de 2024, do início de 2024, tudo que era em relação a documentos saiu, não é mais nada envio, não tem mais nada relacionado a envio de documentos, e hoje é tudo via sistema, tudo dentro do próprio sistema, tá? Não é necessário enviar mais nada como não.
Certo. Diana, só mais um outro detalhe. A partir do momento em que a gente envia, os coordenadores receberão alguma notificação para eles darem o aval final ou vai diretamente para a ProEx? Hoje, você fala em relação ao relatório ou à frequência? O relatório, né? Relatório. Relatório, certo. O seu coordenador, quando você envia o seu relatório, que não passa pela ProEx, a gente tem acesso sim, mas quem faz a avaliação desse relatório, porque o relatório é a sua autoavaliação pessoal. São apenas 5 perguntinhas que você vai colocar lá relacionado à sua experiência no projeto. E quem faz essa avaliação é o seu coordenador. Quando você envia, ele vê lá no sistema dele que existe um relatório enviado e que ele precisa avaliar. Para além disso, a gente também faz notificações de que ele tem relatório pendente para avaliar. Então, sim, ele tem acesso não notifica, né? Não chega no e-mail dele. Mas sempre que ele entra no SIGA, ele vê lá que chegou um relatório de discente lá para ele avaliar e ele faz essa avaliação. E a gente também tem tutoriais ensinando como ele faz essa avaliação. Perfeito, Diana. Muito obrigado, Diana. Imagina. Tem outras perguntas aqui. Sobre a disponibilidade do vídeo, né? A Amandinha está dizendo que fica disponível a partir de sexta. Explica melhor como esse relatório parcial e final nesse molde avaliativo. Na verdade, não vai adiantar muito eu te falar como que ele é avaliado, mas eu acredito que você quer saber como que você como que você faz propriamente, é a Natiele quem está perguntando. Eu acho que ela quer saber como que você faz essa autoavaliação que propriamente é o relatório parcial e o relatório final. Eu vou soltar aqui o vídeo para você e você vai ver que é muito simples, menos de 1 minuto, tá bom? Só um instante. Para docentes, clique em extensão, relatórios e discentes de extensão. Para técnico, clique em extensão, gerenciar ações, relatórios e discentes de extensão. A partir desta tela, o sistema é o mesmo para todos. O coordenador poderá visualizar ou avaliar o relatório. Analise o relatório do discente e, em seguida, emita um parecer e clique em confirmar parecer. Pronto, validação realizada. Rapidão, né? Deu para pegar alguma coisa, Natiele? Eu acho que a minha pergunta estava mais voltada assim. Certo. Em compreender como é que essa autoavaliação, que aspectos a gente consegue, durante a extensão, já ir, né, se autoavaliando. Por exemplo, na metodologia, aí a gente vai colocando, a metodologia foi colocada assim, assim, assim. Exatamente. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, a estrutura das perguntas, tá aqui. Você tá me ouvindo direitinho? Tá me ouvindo direitinho? Pronto. A introdução você vai colocar basicamente o que está lá na introdução do projeto inicial, certo? A metodologia, você vai ter o que você pretendeu, na verdade, o que o projeto pretendeu desenvolver e o que foi desenvolvido. Você vai meio que fazer essa correlação, certo? Tá certo. As ações, você vai dizer qual que foram as ações que vocês realizaram ali naqueles, vamos supor que seja relatório parcial. Lá em julho, você já vai emitir relatório parcial. Julho e dezembro, relatório final, certo? Então, lá em julho, você já vai ter desenvolvido metade do seu projeto. Isso foi encontros nas escolas, isso foi oficinas, e você vai colocar as ações que foram desenvolvidas até aquele momento que você vai estar emitindo ali aquele seu relatório. Tá bom? Se tiveram resultados, coloca os resultados que houveram, tá? Você está vendo que é algo relativamente simples. É um campo de perguntas abertas,
tá? Que você vai escrever aí o que aconteceu no seu projeto até aquele momento. E, por fim, as conclusões. As conclusões até aquela fase parcial ou final aí do teu projeto, tá? Tá certo, compreendi. Obrigada. Pronto, perfeito. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Se o professor não enviar o relatório dele, que é o geral do projeto, o certificado fica bloqueado também? Com certeza. Tá? O relatório final do projeto, olha como que o relatório do final do projeto na verdade, todos os relatórios são importantes, mas eu vou te dizer que o do professor é o que finaliza ou não um projeto. Tá? Se, infelizmente, você envia o seu e o professor não envia o geral, né, o do projeto, o projeto não é nem finalizado, ele vai continuar com o status lá em execução e nem o seu, na verdade, certificado nenhum é disponibilizado, nem muito menos do professor, tá bom? Na verdade, passou o dia 31 do ano, passou o dia 31 de dezembro do ano, o próprio sistema, todo santo dia, vai enviar uma notificação automática para o coordenador. Todas as vezes que ele entrar no CIGAR dele, vai ter uma mensagem em vermelho informando que ele está há 5 dias com relatório atrasado, há 30 dias com relatório atrasado, 365 dias com relatório atrasado. Mas todos os dias ele vai ter aquela notificação na tela dele até que ele envie o relatório final. Tá bom? Mas com relação a isso, não se preocupe. Às vezes eu entendo também que os professores têm as suas ocupações e tal, e aí o estudante segue ali aquele fluxo certinho, e o professor não consegue, de repente, ali no final do ano, enviar o relatório dele. E às vezes o estudante está precisando do certificado. É aí que vocês entram em contato com a gente e informam isso, que a gente vai lá no professor e notifica ele, professor, o estudante tal participou do seu projeto no ano tal e está precisando de certificado, mas o seu está pendente de relatório, como é que a gente faz? E aí faz com que ele envie esse relatório com mais rapidez, tá bom? Quem faz esse relatório geral do projeto, o professor ou o discente? O geral é o professor, o discente não tem acesso a esse relatório geral, tá bom? Quem avalia o relatório final e parcial e final do discente é o professor. Quem avalia o relatório parcial ou final do projeto é a PROEX, tá bom? Que é o professor que envia. Tudo certinho, gente? Tu pegou os nomes, né? Beleza. Então, entendendo que tá tudo certinho, vamos para o último vídeo, que é menor ainda. Olha, menos de 50 segundos. A gente vai ver um vídeo aqui. O que eu recebo muito aqui na PROEX, não somente eu, mas os meus colegas aqui, é sobre eu queria emitir meu certificado, que eu participei no ano tal, eu não estou conseguindo emitir meu certificado, eu queria saber como é que eu faço para pegar meu certificado e tal. Tudo que vocês fizerem e registrarem no CIGAR, por isso que é importante, todas as vezes que vocês forem participar de um curso, saber se esse curso, que é de extensão, obviamente, né? É saber se esse curso está cadastrado em extensão e se ele está com inscrições abertas. Se tiver, não perca a oportunidade de se cadastrar nesse curso por meio do CIGAR. Sabe por quê? Porque tudo que vocês fazem e registram gera certificado para vocês automático. Então, por exemplo, vocês que são bolsistas e voluntários, e seguem todos os fluxos corretinhos do CIGAR, vocês não precisam se preocupar no final do curso de vocês para compensar aqueles 10% de carga horária que vocês precisam, que o Paulo falou para a gente aqui no início das apresentações. Por quê? Porque esse certificado automaticamente vai para o histórico de vocês. E hoje, não é por nada não, mas hoje um certificado de extensão de bolsista ou voluntário de 1 ano, fazendo 12 horas semanais e 48 horas mensais, vocês vão ter 576 horas por ano. Isso já cobre qualquer carga horária de 10% que um curso precise, tá bom? Então, e se vocês seguem esses fluxos direitinho no CIGAR, essa carga horária vai automaticamente para o histórico de vocês. Basta vocês enviarem o relatório final de discente, o professor finalizar o projeto, e aí no ano seguinte já está lá o histórico atualizadinho,
com a porcentagem de extensão já completa no histórico, tá bom? E aí, nosso último tutorialzinho é esse 19, que vai ensinar para vocês a como emitir certificados e declarações diretamente no SIGA, tá? Lembrando, tudo que vocês fazem e registram, automaticamente vai para o nome de vocês. Então, podem dar uma olhadinha aqui, tá? Em menu docente, clique em extensão, certificados e declarações, e o docente terá acesso aos certificados como participante ou membro de equipe, e ainda seus certificados como avaliador. Para técnico administrativo, clique em extensão, gerenciar ações, e o técnico terá acesso aos certificados como participante ou membro da equipe e seus certificados como avaliador. Para discentes, clique em extensão, certificados e declarações para ter acesso aos certificados de extensão. Viram como é curtinho, né? Acredito que não tenha muita dúvida relacionada a isso, mas se tiverem, e qualquer que seja ela, independente de estar aqui ou não, né, nesses tutoriais ou não, a gente está aqui para responder. Então, participei de um projeto no ano passado que foi finalizado e consta no SIGA que está finalizado, mas não aparece certificado. Precisamos checar se é isso mesmo, tá bom? Se você participa como bolsista, voluntária, colaboradora, participante, monitora, instrutora, todas aquelas funções que estão disponíveis de cadastro no SIGA, todas essas funções também estão aptas à liberação de certificado, tá bom? Vou deixar novamente aqui o contato da Proex, me manda uma mensagem e a gente resolve isso rapidinho, tá bom? 0856 2222 0856. Pronto, perfeito, Ana Luísa. Manda lá a mensagem que a gente te atende lá, viu? Mais alguma dúvida, gente? Entendemos como não? Como? Eu acho que sobre pagamento não temos mais nenhuma dúvida, né? Pagamento de bolsa. Eu vi que no início, na verdade, todo início de ano é assim, e não é para ser diferente, tem que ser assim mesmo. A gente tem dúvidas, quando é que eu vou receber exatamente a bolsa de extensão? A gente costuma contar 5 dias úteis, certo? Deu 5 dias úteis e o pagamento não caiu na sexta-feira, só caiu na segunda. Deu 5 dias úteis para o financeiro. O financeiro enviou no 5º dia útil para o banco, que não teve tempo para pagar ainda na sexta-feira, por isso que foi compensado em conta só na segunda-feira. Mas uma coisa que eu garanto para vocês é que o pagamento das bolsas de extensão, elas não passam do dia 10, corridos do mês. Tá? A gente dá 5 dias úteis porque é o que a universidade geralmente dá, tá? Mas saiu ali os auxílios, as bolsas estão saindo juntas também, tá bom? 10 do mês não passa. Tá certo? Se alguém precisou alterar a conta, mudou de conta, enfim, qualquer coisa nesse sentido, comunica a gente imediatamente, tá certo? Porque o dinheiro de vocês vai cair para a conta cadastrada. Não existe possibilidade de haver atraso? Nunca houve. Pelo menos nos poucos 11 anos em que eu estou com o PIBEAC, a gente, a minha bolsa não foi paga no mês passado, a Unilab não pagou a bolsa no mês passado. Não existe, tá? Não existe porque existe um processo legal que acontece. Não entrei em contato com a Proex contando com essa possibilidade. Não existe possibilidade de haver... Durval, é sobre a questão, né, da tua bolsa. A gente vê já, viu? Não existe a questão de a possibilidade de atraso, não.
a gente, antes de solicitar o pagamento de um coletivo de folhas, existe um processo legal em que a gente solicita o empenho desses valores. Então, se eu solicito o pagamento de um mês, é porque eu tenho garantia de que aquele dinheiro está lá. Então, não existe possibilidade de atraso, não. Tá bom? Pode atrasar se a conta estiver errada, se você não tiver mais acesso àquela conta, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Se houver desligamento, essas coisas. Tem prazo para os professores homologarem a frequência do discente? A gente pede que as frequências sejam homologadas até 2 dias depois do envio da frequência, certo? Mas esse trabalho de homologação a gente faz internamente. Por exemplo, todo mundo enviou frequência e a gente vai checar quem está homologado e quem não está. Quem não está homologado, a gente envia notificação para o coordenador e vai fazendo esse trabalho de formiguinha até que todas as frequências estejam homologadas, tá certo? Mas isso não depende de vocês, não. A gente faz esse trabalho. Sim. Certo. Eu falo com ela no WhatsApp. Mas aí todo mundo entendeu, né? Que certificado só é liberado depois que o projeto é concluído, tá? É finalizado. Está com o status finalizado no sistema. Se não está finalizado, ou está pendente de relatório, ou ainda está em execução. Aí é uma conversa que a gente vai ter com o coordenador de vocês, porque aí depende dele. Tá bom? A gente está chegando a marco de 88, 89 pessoas. Muito bem. Gente, mais alguma dúvida? Posso entender como não? Perfeito. Esse é o terceiro momento que está sendo finalizado, tá, do nosso seminário de hoje. Como vocês viram, é um momento em que a gente está aqui realmente para tirar dúvidas, tá? Todos nós. Temos gente aqui de todos os setores, praticamente todos os setores, né, departamentos da PROEX. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à pró-reitoria, alguma coisa que você precise, esse é o momento, tá? Como a gente está finalizando esse terceiro momento, essa foi a parte de instruções no SIGA-A. À tarde, eu convido vocês a estarem novamente nesta sala, porque a Amanda Ingrid, ela vai trazer para vocês uma oficina luz, câmera e extensão, né, Amanda? Luz, câmera e extensão. É uma oficina de audiovisual, tá? Vamos ver como é que vai ser esse ano, mas a PROEX, ela oferece, pretende, né? Eu não sei se já aconteceu. A gente falou disso no ano passado, mas eu não lembro se aconteceu. Prêmios de melhor vídeo. Imagina aí, prêmio em dinheiro do melhor vídeo. Então, a Amanda está aqui, e não só para isso, né? Para que vocês publiquem as ações de vocês, os projetos de vocês. A gente incentiva que vocês criem o Instagram do projeto e divulguem o projeto de vocês, tá? Muitos projetos já têm o seu Instagram, mas quem ainda não tem o Instagram do seu projeto, dê nome ao seu projeto, faça seu nome dentro da universidade, tá bom? Crie o Instagram do seu projeto, fale com o seu coordenador, siga a PROEX vai seguir de volta, comecem a engajar os seguidores, ponha nos grupos de WhatsApp, tá bom? Então, realmente, façam o nome de vocês dentro da universidade, porque na graduação é o momento.